filhos bastardos. Filhos bastardos. Ou quando a gente ouve assim, por que você vai adotar uma criança se está lá no orfanato? Deve estar pagando alguma coisa, foi Deus que quis assim. Outra coisa, a gente faz uma série de perguntas sobre a legitimidade de determinadas pessoas. E tudo isso começa aqui, numa tradição que tinha o objetivo de educar um povo, mas que vai, mesmo que hoje em dia esse termo bastardo não é utilizado no nosso meio, o preconceito, o receio, o fantasma do que significava esses filhos bastardos, que eram vistos como pessoas malditas, permanece até hoje. Nos melhores lugares, nos lugares onde as pessoas dizem temer a Deus, teme-se mesmo que alguém ali esteja trazendo maldição pela maneira como veio ao mundo. Tá, mas o que é um filho bastardo? Tudo começa aqui em Deuteronômio 23:2, que diz: nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Ou seja, a palavra que na nossa versão portuguesa foi traduzida como bastardo, no hebraico significaria filhos fora do casamento. E aí casamento como um judeu via, né? Como um judeu vê até hoje. O que é o casamento? Se ele é filho da titular, filho legítimo. Porque afinal de contas a família é a ideia de Deus, e aí essa mulher sua é legítima, então o filho dela é legítimo. Mas adulterou, pulou a cerca e veio um serzinho desse adultério, esse filho era considerado bastardo, ou ilegítimo, ou até maldito, porque para não poder participar dos cultos de Israel até a 10ª geração significa nunca que vai poder participar dos cultos. Estava ali no meio do povo, mas era visto como um malditozinho. Por outro lado, a palavra bastardo na língua portuguesa, ela veio do francês, ou filhos de baste, né, que seria filhos do cobertor de sela. A sela lá de colocar no cavalo, no animal de carne, né? Ou seja, era algo semelhante a filho feito entre as coxas dos casais que se pegavam às escondidas, né? E a pessoa ejaculava na perna da outra e de repente havia a gravidez, ocorria a gravidez. E aí, pensando nos tempos antigos, onde o principal transporte era os animais de carga, os cavalos, o bastardo era aquele filho de lençol de sela. Possivelmente colocava-se o lençol ali em cima da pelvis do casal, e aí vinham os filhos bastardos, filhos de lençol de sela, de cobertor de sela. Para você entender o seguinte, primeiro, por que a gente tem isso aqui? Graças a Deus a gente já nasceu numa geração onde não se faz mais essa distinção se é filho do casamento ou não, se não se faz pelo menos no sentido jurídico, porque os fantasmas, como eu disse no começo, continuam aí na população. As pessoas têm preconceitos, um filho legítimo, dito ilegítimo, né? Porque filho é filho, seja lá como ele foi concebido, né? O bebê é bebê, nenhuma criança pediu para vir ao mundo, a vida se fez. Esse é um primeiro ponto que a gente precisa pensar. Mas antes de eu falar dessa questão mais social e mais jurídica, vamos falar dessa tradição. Qual era o objetivo de não permitir que os filhos bastardos frequentassem os cultos em Israel? Primeiro que a gente tem que pensar que tanto os filhos bastardos quanto a população acatava essa lei porque ela dialogava também com a ignorância deles. Pensava-se mesmo que alguém feito fora do casamento carregava uma maldição em si. Mas já naquele período, você via ali práticas de santas subversões. Primeiro que a gente encontra tem a ver com o próprio rei Davi, que, ao que tudo indica, tinha alguma coisa errada ali em relação ao seu nascimento. Porque no Salmo 51, muita gente interpreta isso quando ele fala assim, no Salmo 51, é que eu nasci em pecado e em iniquidade me concebeu minha mãe. Dá a ideia de que ele foi feito de uma forma não convencional, né? Uma pulada de cerca do pai dele. O que reforça esse indício, e a gente tem que reconhecer que é apenas um indício, não tem nada declarado sobre isso nas Escrituras, mas é que quando Samuel vai à casa de Davi
procurar aquele rei a quem Deus tinha escolhido para ungí-lo, né? Aí o Jessé apresenta todos os filhos dele, menos o Davi, que ficou em algum lugar pastoreando ovelhas. E aí quando Samuel conversa com cada um e Deus fala assim, esse não, esse foi rejeitado, esse não vai ser rei de Israel, etc. Ele fala assim, não tem mais ninguém? Aí fala, tem um que está lá pastoreando as ovelhas, o Davi, o ruivo, né? Ou ele era visto como bastardo, porque parece que ele tinha feições, digamos assim, efeminadas, e a gente vê isso em outros pontos do texto bíblico, por exemplo, quando, Davi ele acabou se tornando um guerreiro em Israel. Mas a gente vê o tempo todo na história dele que o desejo dele era ser um adorador, era ser um levita. Tanto é que ele tem um desejo de construir o templo, ele tem um desejo de celebrar, de adorar, mais do que de guerrear. E aí, sabendo que ele ia ser um guerreiro, então, não por ser psicopata, mas por ser responsável, Deus acabou treinando para a guerra, já que era assim que aquela geração entendia as coisas. Mas o desejo de Davi era ser um adorador, que era visto pela sociedade da época como uma coisa ali, num homem que não era tão másculo assim. A gente vê isso, por exemplo, quando a Mical, filha do rei Saul e a esposa titular de Davi, quando ela fica com vergonha de ver o Davi se adorando e todo solto na presença do Senhor, e fala, que vergonha o rei, com aquela frescura toda lá, diante de todas as filhas de Israel, ela ficou com vergonha daquilo. Mas o Davi só estava sendo espontâneo. Mas de repente, olha só, ele não era visto como um guerreiro na infância, ele era ruivinho, pastor de ovelhas, mais pacato, um adorador. Então isso tudo talvez criou uma dinâmica familiar que o fez ser tratado como um bastardo, né? A gente pode ficar então com os indícios, o que foi mesmo a gente não pode dizer. Mas por que eu estou te dizendo essa coisa toda? Porque independentemente das fantasias sociais, dos fantasmas sociais que recaíram sobre Davi, Deus o escolheu, né, para participar do culto, para ser rei de Israel, para ser um modelo na história da cristandade, da nossa herança judaico-cristã. Aí começa-se então a queda desse princípio de rejeitar-se o bastardo. Depois a gente vai vendo Deus falando com o seu povo a partir dos profetas, por exemplo. Você tem lá em Isaías, no capítulo 9, quando Isaías fala assim, sabe aquele povo do norte que se miscigenou, aqueles filhos bastardos, aquele povo todo misturado, todo impuro, porque em Israel o bastardo tinha essa categoria, né, de ser impuro, sujo, turvo, né, fruto de uma coisa errada. Pois é, esse povo que andava em trevas viu uma luz. Ó, Galileia dos gentios, né? Galileia dos gentios era chamada disso. Olha, isso aqui não é povo de Israel mais não, isso ficou contaminado pelos gentios, são filhos bastardos. Aí depois o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, entre os capítulos 9 e 11, ele escreve um dos textos mais difíceis de se estudar e de se interpretar nas Escrituras, que é sobre isso. Olha como é que as coisas vão variando com o tempo, né? Quem é visto como bastardo, Deus adotou. Falou assim, olha, fui achado pelos que não perguntavam por mim. Fiz um povo que não é meu povo, meus filhos. Por outro lado, o tempo todo eu prestei assistência, eu me desdobrei, eu me matei literalmente por um povo que não estava nem aí para mim. Por um povo que se tornou blasfêmia diária no planeta, Deus vai dizer. Né? E Paulo vai relembrar isso em Romanos, nos capítulos 9 até o capítulo 11. Mostrando o seguinte, olha a relatividade dos conceitos. Se a princípio era proibida a presença de filhos bastardos no culto para acabar com aquela cultura de filhos tribais, né? Eu já disse isso em outros vídeos, que os cananeus e até muitos outros povos faziam festas bacanais, orgias, e aí daquelas festas vinham crianças que eram criadas pela tribo, não tinha uma identidade ali. Essa é a primeira questão. A segunda questão era estabelecer a questão cultural. O que nos diferencia dos animais? Não é o mero fato da gente fecundar uns aos outros, é o fato de que a gente não acasala, a gente casa. A gente não cruza, a gente faz sexo, ou seja, se relaciona sexualmente, tem uma comunhão de almas, tem compromissos éticos. E para promover a cultura, seria interessante que os filhos fossem frutos
desse relacionamento que é embasado tanto na sexualidade quanto no compromisso. Daí o conceito de família, né? Mas a ideia inicial era sair disso. Só que a humanidade decaída não deu conta de fazer isso e começou-se a perceber também que nem os casamentos monogâmicos, os casamentos onde havia a família do ponto de vista legal, quando você ia avaliá-los psicologicamente falando, não tem família coisa nenhuma. Hoje as pesquisas psicológicas comprovam que crianças criadas por casais divorciados, elas têm, quando muito, traumas iguais às crianças criadas por casais que nunca se separaram, porque a falsidade danifica mais a criança do que aquela dor que ela teve que sentir de não ver o pai e a mãe juntos, mas saberem que ela tem pai e mãe, né? Isso causa menos dor do que aquela criança que cresceu numa família onde o pai e a mãe nunca se separaram, mas a criança percebe que eles se odeiam, que eles se abominam, que o homem fica ali deixando a família inseparável por uma mera questão institucional, mas a falsidade é como um câncer, ela corrói, a hipocrisia é terrível, ela deforma personalidades. Então, a gente crescendo psicologicamente foi entendendo o seguinte: não importa se esse filho é fruto de adultério ou se ele veio dentro de um casamento. Então, se o princípio era trazer Israel à cultura, à não natureza, isso foi, na medida que isso foi se transformando em maldição para o próprio filho que não pediu para vir ao mundo, né, o bastardo, o Evangelho veio e mudou isso, falou: não tem nada de bastardo não, porque no final das contas todo mundo é bastardo. Paulo traz essa figura, né? Nós fomos enxertados na oliveira, olha que coisa mais bastarda. Por outro lado, aqueles que são considerados filhos na medida em que não têm comunhão com o pai, eles vão se tornando bastardos. Vai dizer isso muito a carta aos Hebreus, né? Olha, a disciplina é para os filhos. Quando você não aceita a disciplina que vem do Senhor, e não de homens nem de líderes, mas do Senhor, você vai se tornando filho bastardo. Está vendo como que o próprio Evangelho vai relativizando os conceitos graças ao nosso bom Deus? Então, uma vez que a gente reconhece que hoje em dia não tem mais essa separação, porque Deus que acolheu a toda a humanidade nos acolhe também independentemente da forma como a gente veio ao mundo, Ele também nos convida, e eu te convido também, a dar um salto em relação a essas verdades.